E aí entra aquela, que nem o Vitor Belfort. Ele luta UFC, cara. E um lutador de UFC, para ele ganhar, ele tem que massacrar o outro. Ele tem que massacrar o outro, cara. Você vê uma luta de UFC, tem que massacrar. E aí? Pois é, você vê as complexidades da vida hoje. Lá atrás, os pais da igreja, os pastores antigos, eles diziam não para esse tipo de esporte para um cristão. Então havia uma lista, uma seleção daquilo que os cristãos deveriam fazer ou não fazer. Mas houve um tempo na história da igreja que essas listas se tornaram prisões. Os judeus, por exemplo, os fariseus, largavam os filactérios para mostrarem que eles eram mais. De repente, essa busca por santidade se tornou uma busca por vencer o outro em uma competição para se verificar quem era o mais santo. Então vivemos esses dilemas da nossa caminhada. As listas foram feitas e as listas foram distorcidas. E aí ficou-se sem listas e as pessoas começaram a viver de qualquer maneira. Quase que dissolutamente em algumas coisas. E a competição, você sabe, ela acontece quando ele começa a colocar você numa lista e ele não. O cara, para mim, eu sofro muito isso com música, né? Porque fala, não, o músico que toca fora da igreja está na lista. Agora, eu sou advogado? Não tenho problema nenhum. Inclusive, eu defendo só bandido. Então, eu não estou na lista, mas isso eu não levo em consideração. Mas eu vou competir. Eu sou mais santo do que você quando eu digo que você está errado. Você está errado no que você está fazendo. Então, com isso, é um tipo de competição velada, com outra cara. Né? Deixa eu ampliar aqui a discussão, jogar pimenta aqui na conversa. Mas... E a competição entre igrejas, como é que lida com isso? Eu penso que isso aí já foi até colocado. Isso é um absurdo. Servimos ao mesmo rei, né? Servimos ao mesmo Imagina, rei. A gente está no mesmo barco, remando para o mesmo lugar, e um está remando para um lado, outro está remando para o outro. O barco não sai do lugar. Então, essa ideia de competição de igrejas é algo completamente absurdo. Inclusive aquela piadinha, infelizmente existe, do presbiteriano que chegava perto do Batista e falava, né? Você é crente, né? Deus é meu pai, Deus é seu tio, lembra? Chamava um de primo. Lembra disso? Chamava o outro de primo. O presbiteriano chamava o batista de primo. Ei, primo, aí o que a gente responde? Deus é seu tio, porque na minha igreja é meu pai. E na verdade estava meio internalizado nas pessoas. Meio velado. Mas isso é uma competição velada, mas isso está quebrando. Eu acho que ela existe. Vamos lutar contra ela. Eu acho que essa competição ela tem mais a ver com o aumento e crescimento. Porque, vamos supor, toda comunidade local, ela quer crescer de alguma forma, né? Ela quer crescer. E aí, acaba que muitas vezes, para crescer, ela percebe que ela tem que ser melhor do que a outra. E aí, nessa busca de tentar ser melhor do que a outra, ou ela cai numa cilada que é denegrir a imagem da outra, ou então tentar fazer o que a outra faz de uma forma melhor. Mas por quê? Porque ela quer crescer. Então, eu penso que, na verdade, o combate maior tem que ser lá na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? É que uma comunidade cristã, ela tem que crescer sim, mas ela cresce debaixo da graça, do favor, da direção do Espírito Santo. Eu acho que a Bíblia traz ênfase em muitas outras coisas antes do crescimento, mas a gente está sempre mais preocupado com o crescimento. Talvez aquela palavra inicial, fazendo essa reflexão, da inspiração. Ela ainda assim... Ela nos apresenta um caminho possível para o crescimento até mesmo no esporte. É possível que um jogador ou um corredor, ele tente superar os limites que ele mesmo tem, e quando ele vê um outro correr mais do que ele pode se inspirar no outro para tentar melhorar o tempo dele. Ele pode ver o outro não como um oponente, mas ele pode ver o outro como alguém que o inspira a tentar fazer cada vez melhor. Então parece que está muito mais relacionado com o modo como o ser humano vê o outro que está do lado dele. Se ele vê o outro como alguém que o inspira, ele pode participar de um jogo, de uma corrida ao lado do outro e pode crescer percebendo o outro crescer. Mas se ele observa o outro como oponente,
um outro que tem que ser vencido, tem que ser derrotado, quando começa a existir na cabeça do sujeito essa ideia de vitória e derrota, então o coração, ou o mal, o pecado, já começou a tomar conta do coração desse sujeito e ele começou a perder essa visão bíblica. Então eu penso, até voltando, assim, refletindo nessa questão da competição dos jogos. É possível o sujeito jogar bola, sim, ganhar do outro, mas não buscando a derrota do outro, mas buscando fazer o melhor. Pois é, você sabe que eu tive uma pessoa que quando eu estava estudando, e eu ficava o tempo todo estudando para uma prova, num concurso, eu me lembro que essa pessoa um dia falou comigo uma coisa. Porque ela achou que eu não estudava tanto assim. Ela me chamou de vagabundo. Você acredita nisso? Eu fiquei muito triste com aquilo. Fiquei muito chateado com aquilo. E eu peguei aquela frase e escrevi, bem grande, assim, em cima da minha mesa. E toda vez que eu me levantava para parar de estudar, eu lia aquela frase e voltava a estudar. Levantava, via aquela, vou voltar a estudar. Entendeu? De certa forma, queria provar para aquele cara que eu não era um vagabundo. E de certa forma, se ele tentou com aquela palavra me ofender, ele acabou me ajudando. E eu acho que às vezes... E você venceu você mesmo. E eu venci eu mesmo, então, por conta daquela coisa que veio de fora. Competição só existe da gente com a gente mesmo. Eu venho a competir comigo, faço competição comigo, tentando superar os meus próprios limites. Mas quando se fala no outro, o termo precisa ser outro também. É inspiração. O outro vai me ajudar a perceber que é possível até mesmo superar os limites, aqueles que eu tenho. Para eu crescer mais nessa área, para eu melhorar mais nessa área. Quer ver o que o Paulo falou para a gente? 1 Coríntios 11:1 falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. De certa forma, há aí uma comparação, falou, olha, estou correndo para ser igual a Jesus. Mas você também corra para ser igual a eu, porque eu estou correndo para ser igual a Jesus. Inspiração. Não é competição. Competição. Eu entendo que é totalmente avessa às Escrituras, à Bíblia, em qualquer área. Seja dentro da igreja, seja no culto a Deus, seja entre igrejas, seja entre cristãos, seja no mercado de trabalho, seja no atletismo. Competição não é algo... Aí que eu acho assim, como que o cristianismo ele é brilhante. Porque a pessoa ela pode estar no segmento que for, aonde for, e ela pode ser um cristão. Porque ela não é um cristão fazendo atividades de cristão. Ela é um cristão quando, fazendo qual atividade for, ela faz como um cristão, né? Com o sentimento de um cristão. Tá, é por isso que ele vai usar a própria referência bíblica sobre... E agora você tenta me ajudar aí, qual é o versículo, que eu não me lembro onde é que é, mas Paulo escreve, uns lutam nos estádios e tal, para conseguir o prêmio, a coroa, etc, etc. Mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Nós corremos atrás de um prêmio que é muito maior. Meu objetivo é muito maior do que ganhar alguma coisa nessa terra aqui. Assim, uma outra coisa. Eu nunca vou poder... Vamos ter que encerrar. Desculpa cortar você. É que o nosso tempo acabou. Né? Mas é isso. Nós estamos competindo com nós mesmos. Inclusive, o objetivo é comum. Do horário do programa, né? A gente tem que acabar no tempo certo e não consegue. Eu queria agradecer a participação de vocês e agradecer a sua presença, a sua participação.